Boa noite. Estamos estudando algumas histórias bíblicas na sala de domingo, mas agora nós vamos fazer algumas videoaulas porque nós não podemos estar presencialmente, certo? Veja, eu vou voltar alguns tópicos para que a gente possa sintonizar e várias pessoas que possam ter perdido algumas aulas possam juntos chegar no ponto que nós estamos, ok? Então, Israel no Egito escravizado, Deus manda Moisés com os prodígios para libertá-los, ok? E diante de tantas pragas, né, a gente conhece a história e vê que Deus de fato liberta o povo diante de tantos prodígios, né? E uma das coisas que mais chama atenção nas pragas, né, foram as pragas diversas, lá praga de rãs, praga de escuridão, praga de morte dos animais. A gente observa que Deus ele tem uma forma particular de tratar os prodígios, né? Recentemente nós estamos aí vendo essa praga do coronavírus pelo mundo e vemos também gafanhotos invadindo a China, invadindo vários países aí. E Deus, quando ele entra com os prodígios, ele quer que as pessoas cheguem, né, ao arrependimento, ao volte os olhos para Deus, porque a gente tem que saber que existe alguém que controla tudo, que é o Senhor, né? Então as pessoas não podem ser negligentes a esse ponto. Então a mesma coisa aconteceu lá no Egito, né? Diante de todas essas pragas, Faraó foi relutante, né? Ele não queria liberar o povo, mas chega um momento que a última praga, ela realmente foi algo muito forte, foi a morte dos primogênitos. Então, quem passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte não entraria ali para matar os primogênitos. Então, realmente ali Deus comprometeu todo o futuro dos egípcios, né? Porque ele já tinha comprometido as finanças, né? Atacando as lavouras, atacando economicamente os animais. Então, os egípcios agora estavam perdendo o futuro deles, que era a morte dos primogênitos. E quando acontece isso, a gente cabe observar o que? Isso foi na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa também. Jesus é o Cordeiro. Então, isso já é uma tipologia de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro, o sangue do Cordeiro que salvou as pessoas, né, de Israel naquele tempo, é o Cordeiro que vai salvar as pessoas hoje. O sangue do Cordeiro que é o Senhor Jesus. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas para mim isso é muito claro. E a gente vê que Israel é uma história, é um país que está aí, é uma nação, tem até bandeira, tem tudo. E as pessoas negligenciam esse fato. Então eles saem do Egito e Deus abre o mar vermelho porque o povo vai na direção do Egito e o mar está diante deles e o exército de Faraó vem atrás. Moisés abre o mar e eles passam. E no deserto, Deus vai trabalhar com eles porque eles precisam passar por uma curva de aprendizado, né? Eles eram um bando de escravos, precisavam se organizar militarmente, socialmente. Então, o que eles iam passar 40 dias, acabaram passando 40 anos, né? 40 é um número bem atual, né? Nós estamos de quarentena, né? Então 40 dias é algo realmente que nos chama a atenção. Veja, eles passam então para a terra de Canaã, atravessando o Jordão, junto com Josué. Josué assume, né, a liderança depois que Moisés morre. Moisés recebe as tábuas da lei, ensina para Israel como cultuar a Deus. Aí a gente tem lá as lições que estão descritas lá no livro de Levíticos, né, referente às ordenanças. Deus ensina para eles como se relacionar com ele, né? E foi uma trajetória meio complicada, porque o povo era muito rebelde. Mas Deus ensina eles a se organizar. Eles já têm um exército quando estão com Josué entrando ali em Canaã. Interessante que você observe que a Arca da Aliança está sempre presente no meio do povo, representa a presença de Deus. Eles aprendem também as questões dos detalhes do tabernáculo, né, que é uma igreja que anda, né, eles desmontavam e montavam, e o tabernáculo tinha
algumas características importantes, né, que tinha um lugar de sacrifício, e nesse lugar, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele apresentava o pecado do povo, fazia expiação com o pecado do povo, né? E isso é bem interessante, que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, é um sacerdote eterno. Então, a figura do sacerdote no Velho Testamento representa a pessoa do Senhor Jesus hoje, né? Eles também, quando entram em Jericó, eles já estão preparados para territorialmente tomar posse de tudo ali. Muitas pessoas acham que eles tomaram lá porque simplesmente eles invadiram a terra ali dos cananeus. Não é bem verdade. Aquelas terras pertenciam a Abraão. Abraão tinha comprado todos aqueles territórios. Abraão era o verdadeiro proprietário de todo aquele território. Então eles estavam simplesmente resgatando o território que já tinha pertencido ao patriarca Abraão. Inclusive Isaac herdou tudo aquilo. Mas como eles ficaram um tempo escravizados no Egito, 400 anos, né? A gente observa que essas nações se ocuparam desses lugares, se ocuparam das terras, se ocuparam de tudo. Então, Deus fala para Josué, Josué é o seguinte: todo lugar que você colocar a planta do seu pé, isso vai ser de vocês. Então, Israel tem uma promessa, né? Se você for olhar Israel também no contexto de hoje, aqueles territórios ao redor ali, na verdade, pertencem a eles. Então, eles entram ali e conquistam o território, e depois que eles conquistam o território, os territórios são divididos para as tribos, né? Então, são 12 tribos, só que tem uma tribo que não recebe nenhuma porção de terra, que são os levitas, né? São os descendentes da tribo de Levi. Eles não recebem as terras porque Deus é a porção deles, né? A característica, a função dos levitas é cuidar das coisas do Senhor. E você observa que tudo é bem dividido aqui, ó. Cada tribo tem o seu território, então eles estão aqui divididos de uma forma lá bem democrática. Eu não sei como é que eles fizeram, né? Mas só sei que eles assentaram a terra, tomaram posse dessa terra, é uma terra muito boa. E depois, Israel ela começa a ser legislada por juízes, né? Juízes eram homens que tinham características especiais, né? Eram os caras que Deus levantava e realmente chamava a atenção. Então nós tivemos um período de juízes que cuidaram de Israel, né? Porque Josué também era um juiz, né? Tinha que haver um líder. E nós temos aí alguns juízes que foram característicos, né, na história de Israel. Tivemos Sansão, tivemos Josué, tivemos Gideão, e o último juiz foi o profeta Samuel. Mas Israel chega um momento que não quer mais ser governado por um juiz, né? Eles não querem um juiz, eles querem um rei como as outras nações. Eles pedem um rei. Eles chegam e falam, ó, é o seguinte, Samuel, nós não queremos mais juiz, nós queremos um rei como as outras nações. Então eles escolhem lá um cara que era bem forte, um cara bem característico, Saul, rei de Israel. Saul realmente era o cara que, se você olhar com os seus olhos humanos, você vai falar, tinha que ser esse cara mesmo, porque ele era um cara que chamava muita atenção. Só que Saul cometeu vários erros, né? Saul ele era um cara militarmente muito bom, mas em questão de administração de rei, de governo, ele era um fiasco, ele era muito ruim, né? E chega um momento que Saul ele está numa encruzilhada, né? Tem um dia lá que chega um dia lá que eles estão cercados pelos filisteus e aparece um rapaz protagonista que já havia sido ungido como rei, mas não tinha tomado posse ainda, ele era um menino. E esse é o nosso Davi. E o que acontece? Por que o reino de Saul ele foi reprovado e está sendo tudo direcionado para Davi? Porque Davi ele tinha um coração diferente, chegava mais fácil ao arrependimento. Ele acreditava que simplesmente o sacrifício não era suficiente para perdoar os pecados, mesmo ele tendo um sacerdote do lado dele, né? Ele era um cara que realmente ele sabia que o arrependimento era necessário de verdade. E ele conquista vários territórios, né? Os inimigos o respeitavam, ele expandiu os territórios, né? Das tribos, né? Das 12 tribos,
E o reino de Davi se torna um reino unificado, é um reino único, né? Um reino forte. Ele conquista uma cidade do rei Jebus e transforma aquela cidade com a sua capital. Então a cidade foi batizada de Jerusalém. Ele governava tudo por ela e era uma fortaleza, né? Jerusalém era uma cidade símbolo até hoje, né? Nós vimos aí que o Trump, inclusive, transferiu a embaixada para a cidade de Jerusalém, porque os palestinos querem tomar, né, essa cidade. Né? Eles falam que essa cidade é deles. Né? Então, os Estados Unidos, como um forte aliado de Israel, falou, muito bem, agora a minha embaixada é aqui. Se vocês quiserem invadir, nós vamos estar aqui para defender. Então, a gente vê que Israel sempre esteve com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um forte aliado de Israel. E Davi, ele transfere todo o seu governo para essa cidade. E ele começa a governar tudo dali. Mas chega um momento que ele quer construir um templo, né? E Deus fala para ele, falou, da sua descendência vai ter aquele que vai construir o templo. E Davi pensa que a descendência dele é Salomão, mas ele estava se referindo à igreja, né? Que somos nós, o templo. E templo sempre foi um problema, né? O próprio Senhor Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então mesmo que derruba, constrói de novo, derruba, constrói de novo. Hoje esse templo só tem um pedaço do muro lá, que é chamado Muro das Lamentações. E eles querem construir o templo de novo deles. Né? Eles estão determinados para isso. Então Salomão assume o trono, né? E o seu poder, o seu governo, a sua riqueza o leva à loucura. Ele comete uma atrocidade. Ele chega a ofertar para os ídolos. Né? Ele chega a fazer casamentos com mulheres que não são hebreias, né, não são de Israel. Ele casa com uma filha de um faraó, uma egípcia, e ele sacrifica a ídolos, ele se perde. E o dinheiro, o poder, deixa Salomão maluco, e ele comete uma aberração aos olhos do Senhor. Salomão morre, e quem assume é Roboão. Roboão, ele vai pedir conselho para os mais velhos, né? Ele chega dos mais velhos e falou, agora eu assumi o reinado e eu queria saber a opinião de vocês, né? Como é que eu devo proceder? Porque vocês são os sábios, sempre estiveram, né, ao lado dos governos, dos reinos. E os mais velhos, os mais sábios, obviamente, eles chegaram e deram o conselho mais sensato para Roboão, né? Falou, você agora vai ser um rei, e é necessário que você entenda o lado do povo, que você esteja alinhado aos interesses deles, que você os ouça. Devia ter lá a bancada lá dos ruralistas, devia ter a bancada lá do pessoal do comércio. Então, o governo não é fácil, você tem que saber dividir os interesses, né? Saber ouvir e saber conciliar tudo. Então, ele ouviu isso dos conselheiros, falou, pega leve, né? Porque Salomão, teu pai, ele exigia muito de tributos, muito de impostos, ele pegava pesado. E Rubão, ele chega e fala o seguinte, agora eu vou fazer o seguinte, ele toma uma decisão, eu vou tomar conselho com a molecada que cresceu comigo, com a rapaziada. Então ele vai pra galera, pros amigos dele, e ele pergunta, e aí, o que vocês acham que eu devo fazer com esse povo? Aí os amigos de Roboão, da mocidade, falaram, é o seguinte, cara, você não pode dar moleza para esse povo, não. Se você der moleza para eles, vão montar em você. Já vão entrar aqui no palácio, vão abrir a geladeira, vão ter aquela liberdade. Você não pode ter liberdade, o pessoal confunde tudo. Então pega pesado, mantém as rédeas, puxa firme mesmo, não dá moleza não. Então todo o arraial de Israel se reúne para ouvir Roboão no seu discurso, né, de rei. E ele fala o que os jovens orientaram ele. Ele comete um grande erro. Ele falou, é o seguinte, se meu pai pegava pesado com vocês, comigo vai ser mais forte ainda. Comigo vai ser pior. Eu vou açoitar vocês. Se meu pai açoitava com chicote, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Não vai ser fácil, não vou dar moleza, entendeu? Agora quem manda nesse negócio aqui sou eu. E isso caiu como uma bomba, né, no arraial de Israel. Eles ficaram decepcionados. Então eles se reuniram lá e se rebelaram. Falaram, nós não vamos seguir você como rei, não. Então nós vamos eleger um rei aqui. Eles elegeram um rei chamado Jeroboão. Então o reino de Israel, que era um reino unificado, ficou 40 anos com Saul. O reinado de Davi foi mais 40 anos.
E o reinado de Salomão, de mais 40 anos, total de 120 anos, um reino unido, agora vai se dividir. Então ele vai se dividir com 10 tribos, né? Que vai ficar com o reino de Israel e 2 tribos somente aqui no reino de Judá, que é o reino de Roboão. Então Roboão ele vai governar, né? Aqui com essa parte aqui, né? E as outras 10 tribos nesse território aqui. E ele vai eleger a capital de Judá como Jerusalém. Esse reino também é chamado Reino do Sul, né? Então, Reino do Sul ou Reino de Judá, a mesma coisa. E o Reino do Norte, que vai ficar com as outras 10 tribos, né? Quem vai reinar vai ser Jeroboão e ele também elege uma capital chamada Betel. Então nós vamos ver daqui para frente o que vai acontecer com esses dois camaradas aí. Então Israel agora está dividida. Então nós temos histórias de 2 reis. Então a gente vai ver isso na próxima aula. Muito obrigado.